Olá, meus irmãos e meus queridos amigos aqui do canal Retorno da Glória. Bendito seja o nosso Deus e o Pai Todo-Poderoso. Bendito seja também o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, o qual, com a sua palavra, criou todas as coisas. E bendito seja o Espírito Santo, o qual nos guia a toda a verdade e nos enche de poder para sermos verdadeiros cristãos e fazer então a obra que Deus nos ordena. Amém? E meus amigos, nesse momento eu aproveito para pedir que aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal se inscrevam nele, ativem aí o sininho das notificações e deixe, por favor, aquele joinha no vídeo para que então o YouTube venha aumentar a visibilidade dele, ok? Bom, meus irmãos, desde os tempos dos apóstolos, muitos esperavam que Cristo voltasse na época que eles viviam e, na verdade, os próprios apóstolos, por algum tempo, entenderam que a restauração de todas as coisas ia acontecer na época deles e eles pensavam ser então a geração que veria o Senhor vindo nas nuvens do céu com poder e com muita glória. Contudo, cerca de 2000 anos já se passaram após Jesus ressuscitar e voltar para o céu e a promessa ainda não se cumpriu. Mas, lá em Mateus, no capítulo 24, versículos 32 a 34, Jesus diz o seguinte: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E irmãos, embora boa parte das palavras de Jesus que são relatadas ali no capítulo 24 de Mateus falam a respeito da destruição de Jerusalém, lá no livro O Desejado de Todas as Nações e também em outras citações, o Espírito de Profecia nos diz que as profecias concernentes aos últimos dias, elas também estão ali registradas naquele capítulo. E por conta disso, podemos estudá-lo olhando para o tempo que antecedia a destruição de Jerusalém, mas também devemos dar ainda mais ênfase na destruição das obras desse mundo por conta da segunda vinda de Cristo. E amigos, para nós, um versículo todo especial ali do capítulo 24 de Mateus é o versículo 29, porque ali é dito que logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Bom, alguns acreditam que esses sinais eles vão ter um segundo cumprimento e que eles vão ocorrer então momentos antes da volta de Jesus. Mas, ainda que realmente eles venham a acontecer no futuro, como adventistas, nós não temos dúvida de que eles se cumpriram em uma ordem cronológica e após o último sinal, que é a queda das estrelas, lá no ano de 1833, então o Senhor inicia ali em 1844 a sua última obra no céu antes que o sinal do Filho do Homem apareça nas nuvens. E, irmãos, talvez alguns possam questionar que se Jesus disse que não passaria essa geração sem que tudo isso acontecesse, e se as palavras de Cristo se referiam tanto para o período da destruição de Jerusalém, como para o período da segunda vinda dele, então, por que depois do último sinal, a queda das estrelas, em 1833, por que Jesus não voltou naquela geração? Veja, a profecia da volta de Jesus, ela é incondicional. Contudo, o apóstolo Pedro diz que nós devemos trabalhar de tal forma para abreviar a vinda do nosso Salvador. E lá em 1857, a senhora White teve sim uma visão e ela declarou o seguinte: Foi-me mostrado o grupo presente à assembleia e disse o anjo: Alguns desses se tornarão alimento para os vermes, outros sujeitos às 7 últimas pragas, e alguns viverão e estarão sobre a terra para serem transladados na vinda de Jesus.
Você está em Testemunhos Seletos, volume 1, na página 131 da versão e-book do livro. Irmãos, se juntarmos esse texto do Espírito de Profecia com o texto escrito em Mensagens Escolhidas, volume 1, lá na página 67 e 68, que diz assim: houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a ao mundo no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com os seus esforços, a obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes disso para receber seu povo para lhes dar o galardão. Então, amigo, se juntarmos esses dois textos com as palavras lá de Jesus, nós chegamos à conclusão de que a geração dos primeiros pais adventistas poderia sim ter visto Jesus voltar nas nuvens dos céus, mas não viram por negligência deles e não da profecia. Mas o fato, meus irmãos, é que após 1844, depois que Jesus inicia sua obra de expiação no lugar santíssimo do santuário celestial, os mortos na fé começaram a ser primeiramente julgados, mas logo vai se iniciar o juízo dos vivos, para que então os aprovados recebam definitivamente o selo de Deus, recebam a chuva serôdia em sua plenitude e deem também o alto clamor. E após isso, a porta da graça se fechará, as 7 pragas cairão, e então será visto o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Mas, queridos, mesmo que ainda não iniciou o julgamento dos vivos, nós já vivemos no dia da expiação, o qual é o evento que antecede a vinda do nosso Senhor. E falando sobre o dia da expiação típica no tempo dos judeus, é dito na palavra das Sagradas Escrituras: isso vos será por estatuto perpétuo. No mês 7º, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para vos purificar, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Isso está em Levíticos 16, os versículos 29 ao 31. Irmãos, assim como o Cordeiro era o tipo e Cristo era o antítipo, da mesma forma, hoje, no antítipo do dia da expiação, nós devemos estar afligindo as nossas almas, lutando contra a carne, contra o diabo e contra o mundo, e também confessando os nossos pecados diante do Senhor e abandonando eles dia após dia pelo poder do Espírito Santo. E também falando um pouco sobre qual a atitude dos cristãos nesse momento tão solene, diz o Espírito de Profecia: os que deixam de crescer na graça, não se esforçando por atingir o mais alto padrão da perfeição divina, serão vencidos. Testemunhos, volume 5, página 104. Veja, no capítulo 16 do livro de Levíticos, nós vemos que ao final da purificação do santuário, os pecados de Israel eram, de forma figurada, lançados sobre o bode Azazel, e esse era então conduzido ao deserto para ali morrer. E irmãos, nós sabemos que o bode Azazel é um tipo, uma ilustração, uma figura de Satanás. E nós sabemos que após terminada a expiação no santuário celestial, a culpa dos pecados do povo de Deus será lançada sobre o precursor do pecado, ou seja, sobre Satanás. E por 1000 anos ele estará nessa terra deserta, semelhante a como o bode Azazel era lançado também no deserto. Contudo, meus amigos, a palavra de Deus nos diz que um homem forte devia ser escolhido entre os filhos de Israel para conduzir o bode até o deserto. E esse homem, ele deveria ser forte, porque o bode tentaria de todas as formas se desvencilhar dele para não morrer naquele lugar. Bom,
Nós precisamos vindicar o caráter de Deus nesses últimos dias. E se nós não formos verdadeiramente fortes espiritualmente e não estivermos buscando o aperfeiçoamento de caráter, não vamos poder mostrar com as nossas atitudes que temos vencido Azazel, mas Azazel vai nos vencer. E falando sobre a nossa atitude nesse momento tão solene de expiação, diz também o Espírito de Profecia: nenhum de nós jamais vai receber o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Isso está em Conselhos para a Igreja, na página 343. Amigos, no dia da expiação lá no antigo Israel, todo hebreu e também todo estrangeiro que acreditavam no Deus de Israel, eles afligiam as suas almas porque estavam buscando purificar elas de toda a contaminação e de toda a nódoa e de toda a mácula que havia em seus corações, porque eles sabiam que se não procedessem dessa forma, Deus tinha dito que esses seriam mortos e eliminados do meio do povo do Senhor. Bom, se no tempo do tipo era assim, muito mais agora, no período do antítipo da expiação. Nós então devemos, pelo poder do Espírito Santo, vencer toda a falta e termos uma mente limpa e um coração puro, para que, quando nosso nome passar diante do juízo, sejamos aprovados, selados e recebamos a plenitude da chuva serôdia. E, irmãos, há poucos dias eu li um comentário de um irmão que dizia que, às vezes, as minhas palavras davam a entender que era impossível ser salvo. Veja, em Mateus, no capítulo 19, depois de Jesus apresentar o que era necessário para entrar no reino dos céus, os discípulos, maravilhados com aquelas palavras, disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Irmãos, nada com relação à santificação nos é possível. O homem pecador não pode fazer obra alguma que seja aceita e agradável diante de Deus, mas aquele poder que nos leva a fazer as obras que achamos ser pequeninas e não tão difíceis é o mesmo poder divino que nos leva a fazer as grandes obras que aos nossos olhos parecem ser impossíveis. Portanto, meus amigos, não desanimem diante da preparação que nós devemos fazer nesse tempo, porque por mais que tenhamos sim uma grande parte a desempenhar nesse processo de santificação, o milagre vem de Deus. E Ele nos disse que, para aqueles que têm fé, Ele completará até o dia do Senhor a boa obra que em nós começou. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos.